O sucesso da campanha eleitoral de Barack Obama na internet levou centenas de políticos brasileiros a esse meio de comunicação moderno e inovador. Em Goiás, centenas de candidatos a deputados estaduais, candidatos à Assembleia Legislativa do Estado, outras centenas de milhares de candidatos à Câmara Federal, pelos diversos partidos do Estado de Goiás, os candidatos ao Senado Federal e os candidatos ao governo do Estado de Goiás. Eles invadiram de vez as comunidades que compõem a chamada rede social ou redes sociais. Esse termo rede social está sendo usado em larga escala. É um conceito que surgiu com a antropologia social e que hoje sabe Deus a quem pertence. O objetivo desse vídeo não é discutir o conceito de rede social, mas sim fazer algumas considerações sobre o uso dessas ferramentas pelos políticos aqui. Existem políticos que têm o vício, e isso é referendado por pesquisa, o vício de não ser políticos presentes. Então, são políticos que eles são eleitos e depois desaparecem de suas bases eleitorais. Então, fazendo em conversas informais ou mesmo formais com pessoas de diferentes níveis culturais, o que essas pessoas fazem é reclamar da ausência e da falta de compromisso que esses políticos estabelecem ao longo do exercício de seus mandatos. Parece simples, mas é o fator principal, um dos fatores preponderantes no desgaste aí do candidato, no desgaste de imagem que esse político tem quando vai enfrentar, por exemplo, uma reeleição, que aí essas coisas aparecem. Porque aí o político resolve retomar as suas bases eleitorais, talvez com as mesmas promessas, com os mesmos vícios. Esse político, com esses vícios, ele resolveu entrar na web, resolveu criar uma conta no YouTube, uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, no MySpace, enfim, ele ou a assessoria dele criou uma conta em cada site disponível de relacionamento. Ocorre que esse político ele tem conteúdo para postar nesses sites ou ele não tem conteúdo. E geralmente quando ele começa a fazer essa interação junto com o eleitor vai gostando, como se fosse aquela interação face a face, aquela conversa que ele tinha no passado, quando as eleições tinham outra configuração de eleição. Não é como nós vemos hoje. A reforma eleitoral está levando o candidato a pensar outras estratégias para poder se manter no poder ou entrar, ou fazer parte desse poder. Então, uma das coisas que são observadas, já é a falta de compromisso desse político online. Ele não tem regularidade de acesso, ou seja, ele não acessa essas ferramentas com regularidade, às vezes responde, mas responde só o que é conveniente a eles. E esses sites, então, eles viraram uma grande arena de disputa. As militâncias que antes estavam na rua, eles migraram para esse tipo de site, e essa militância online, ela ressalta os não valores de quem essa militância está combatendo. Então, são fotos, são vídeos, são comentários, são ataques, às vezes, que partem do nível institucional do partido e já vai bater para o nível pessoal. São militantes que ficam se degladiando aí, um com o outro no decorrer da campanha toda. Esses fatos à parte, enfim, isso acontece nas relações não virtuais e nas virtuais, e a grande pergunta é, desses políticos que não vão ser eleitos, quantos vão permanecer nas redes sociais após a eleição? E dos políticos eleitos, quantos ainda manterão seus perfis e suas contas? E mesmo mantendo seus perfis, as suas contas, seja o nome que quiser dar a isso, que grau de interação eles vão estabelecer com o eleitor, ali depois dele diplomado, dele empossado no cargo?
Será que é uma coisa só de emitir mensagens, é só uma comunicação de mão única, né? A comunicação vai e a forma que ela volta não é interessante. E a outra pergunta é: será que os eleitores também vão ter os mesmos vícios e aceitarem esses políticos na próxima eleição? Ou seja, o político são 4 anos das redes sociais, que 4 anos ele volta a pedir voto, e o eleitor, o eleitor virtual, ele vai ter o mesmo vício do eleitor real, ou seja, ele vai aceitar que essa pessoa suma, desapareça 4 anos e depois só apareça para usar esses perfis para agarinhar votos. Qual será o futuro das eleições nas redes sociais? Os mesmos vícios da realidade ou uma realidade virtual diferente? Vamos acompanhando.